conosco, nos abençoe através da sua palavra nessa noite. Gera aqui uma mudança de mentalidade conforme essa palavra for sendo ministrada, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre um assunto que é muito delicado e que causa dor no coração de algumas pessoas quando ela ouve esse nome que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero te pedir, por favor, não se levante e vá embora. Não corra, não se desespere. O que eu preciso é que você me dê uma chance para que você possa ouvir essa palavra até o final. E eu acredito que você vai passar por uma mudança de mentalidade sobre esse assunto. E se ao final desta palavra você não mudar sua forma de pensar, então saiba que ninguém irá te obrigar a nada. Você não será obrigado a viver isso, é uma escolha de cada um, mas essa é a minha visão e, portanto, é como eu quero trabalhar como pastor dessa igreja. O título da mensagem de hoje é Discipulado Saudável. Olha para o irmão do seu lado, diga assim, com muita força, discipulado. Discipulado. Tem gente que fica com nó na garganta. Você que está com nó, olha para o outro lado e diz, irmão, discipulado. Glória a Deus. Todos que estão aqui, quem está nos vendo pela internet, vai aprender sobre esse assunto. Pode baixar um pouquinho. Pode aprender sobre esse assunto. Agora está ótimo. Fazer discípulos não foi um pedido, mas sim uma ordenança. Jesus pediu? Não. Ele ordenou. Foi uma ordenança de Jesus. Não fazer parte desta ordenança é contrariar a palavra de Deus. Muitos estão feridos e decepcionados com este assunto por causa de suas más experiências e também pela falta do ensino adequado e correto sobre discipulado. Mas ao final desta palavra eu espero que nós tenhamos passado por uma metanoia, mudando nossas mentes, nossa mentalidade para entender que o discipulado é simplesmente transferência de vida. Por que tanta gente se desvia dos caminhos de Deus? Por falta de firmeza na sua fé, por falta de firmeza na palavra, na rocha que é Jesus. Essa, meus irmãos, é a maior falha, eu diria que uma das maiores falhas da humanidade. É uma falha da Igreja Batista Adoração, é uma falha da igreja ao redor do mundo, é uma falha que não está só na igreja, você vai entender. O discipulado é uma falha da família, porque se um pai não discipula seu filho, ele não vai dar para coisa boa no futuro. Ele pode nem ter um futuro se ele não for discipulado dentro de casa. Então o discipulado, não se engane, ele não é só de igreja, ele é de família. Ele é para a sua vida. Se um patrão não discipula bem seus funcionários, ele só vai ter dor de cabeça, porque ninguém vai aprender a fazer o seu trabalho direito. O discipulado faz parte da vida de qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não. E você vai entender isso no decorrer dessa palavra. Não precisa abrir sua Bíblia, porque eu tenho pouco tempo. Mateus 28 diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós não fomos chamados para ficar, nós fomos chamados para ir. A igreja do Senhor Jesus é a enviada do Senhor à terra para que nós possamos conquistar as nações para Jesus. Isso através do discipulado. E você vai entender que o discipulado não é talvez o que você está pensando. Discipulado é transferência de vida, é ensino. Se Jesus se deu ao trabalho de falar sobre isso, é porque esse assunto é importante. Alguém acha
que Jesus, tendo um ministério de apenas 3 anos, e ainda por cima em seus últimos momentos de ensino, falaria sobre um assunto sem importância só para passar o tempo? Jesus nunca fez isso. Tudo que Jesus falou foi importante para nós. Jesus não, entre aspas, como nós brasileiros dizemos, encheu linguiça, não. Tudo que Jesus fez foi pensado, foi aprovado por Deus, foi direcionado por Deus, para que causasse um impacto com o seu ministério na terra. Jesus não teve tempo a perder, e ele falou nos seus últimos momentos na terra sobre isso. Olha, vocês têm que fazer discípulos, vocês têm que ensinar. Discipulado também fala de mentoria. Jesus sabia que a única forma de passar o evangelho de geração em geração seria o quê? Ensinando. Ele mesmo, Jesus, escolheu 12 discípulos para amar, cuidar e também instruir, para o cumprimento do seu propósito de ministrar o evangelho ao mundo. E Jesus também nos mostrou as dificuldades desse trabalho. Mateus 10 nos mostra o momento que Jesus, chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Diz que: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus estava enviando os seus discípulos e os instruindo como eles deveriam fazer. Eu quero deixar claro para todos aqui que eu, pastor Heber Trigueiro, sou discipulado. Minha esposa, pastora Edilane Trigueiro, também é discipulada. Os nossos pastores vão estar conosco em novembro. Pastor Joaquim Neto, pastora Margarete Rose. São os nossos discipuladores. E se você me conhece há muitos anos, e se você me conhece de 10 anos atrás, você vai observar como eu mudei. Como eu mudei a minha forma de pensar em algumas coisas, de agir, de decidir, de liderar. E essa mudança que eu sofri na minha vida foi também por causa do discipulado e da mentoria que eu tenho sobre mim. Você também conhece a nossa equipe de pastores aqui na igreja. Todos eles também sofreram diretamente a ação da mentoria. Eu conto isso porque pastor Emerson me permite. Mas há 9 anos atrás exatamente, eu fiz uma visita ao pastor Emerson na casa dele. E ele estava aqui hoje de manhã e eu contei na frente dele. Era uma noite e pastor Emerson estava mais para lá do que para cá, uma latinha de cerveja na mão e bebendo. Eu disse assim: meu irmão, vamos ao culto domingo, vamos fazer uma visita à igreja. Ele disse assim: pastor, eu até vou, mas eu vou bebendo, eu não vou parar de beber. Aí eu olhei para ele e falei assim: Emerson, se você quiser, você entra até com a latinha na mão, mas por favor vá para a igreja. Um domingo à noite, pastor Emerson chegou aqui, ainda no templo principal aqui ao lado, entregou a vida dele para Jesus. Eu não sabia, mas ele estava a ponto de pedir o divórcio à pastora Solange, a ponto de não encontrar saída. Ele diz isso, a família dele estava sendo destruída por causa das próprias escolhas que ele fazia. 9 anos depois, pastor Emerson é o vice-presidente, é o pastor executivo da Igreja Batista da Oração. Quando eu e minha esposa viajamos, ele é a maior autoridade que fica aqui. A pessoa que eu consideraria um braço direito. 9 anos depois, família restaurada, filhos na igreja, a esposa servindo ao Senhor, e ele é hoje um pastor. Isso foi fruto também de muitas conversas e momentos de discipulado, de mentoria. Mérito dele, ele se esforçou. O pastor Emerson buscou a Deus, é um homem de Deus precioso. Buscou o Senhor para estar na posição que está, mas ele também ouviu os conselhos que eu dei. E se você perguntar para ele, ele vai te dizer que me considera um pai na fé, porque é isso que se trata o discipulado.
Outro dia eu ouvi uma seguinte afirmação: no mundo, nós temos 3 tipos de pessoas: os burros, os inteligentes e os sábios. Os burros nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Qual é a nossa classe de pessoas? Porque a sabedoria não se adquire da noite para o dia. A sabedoria se conquista com observação da vida. A sabedoria se conquista aprendendo com as experiências de alguém. O meu pastor me disse várias vezes: meu filho, você não precisa errar aqui, porque aqui eu já errei, eu vou te ensinar o caminho das pedras. Faça isso, isso e isso, e você vai ver que o resultado vai ser bom. Não faça o que eu fiz, porque eu cometi erros. E eu escapei de errar, porque pastor Joaquim me instruiu a como fazer da maneira certa. O discipulado, ele é uma mentoria. Ele é também definido por ser algo marcante, que transforma a tua vida. É o relacionamento com outra pessoa que vai transformar a tua vida. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou citar o meu próprio casamento. Irmão, eu mudei muito depois que eu casei. Você que é casado, você sabe que mudou. Quer ver quando você mudou mais ainda? Quando você teve filho. O contato com teu filho, isso tocou a tua vida de uma maneira especial e te fez amadurecer mais ainda. Isso aconteceu, por exemplo, com Zaqueu. Jesus passa e diz: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém cear na tua casa. Jesus entra, come, tem comunhão. Zaqueu se levanta na mesa e diz assim: olha, se eu roubei alguém, ele era um cobrador de impostos desonesto. Se eu roubei alguém, eu vou entregar metade dos meus bens e vou entregar recompensa, vou devolver a essa pessoa 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Um encontro com Jesus foi capaz de transformar a história da vida de Zaqueu. O discipulado, ele vem também para nos ensinar e para, de certa forma, nos moldar, nos polir, para que nós possamos atingir os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você parou para pensar nisso. As pessoas vêm a Jesus não por causa de um encontro direto com Ele, mas elas vêm primeiro à igreja, e a igreja as conduz a Jesus. Quando as pessoas encontram você e elas querem Jesus por causa também do teu exemplo, de como a tua vida mudou. Elas pensam: eu quero essa mudança para a minha vida. Então elas te veem como um exemplo, e te vendo como exemplo, elas são transformadas. Por favor, meus irmãos, entendam que quando alguém diz assim: não olhe para homens, não olhe para homens, olhem para Jesus, isso é maligno. Eu te provo biblicamente que essa afirmação é diabólica, é um plano do diabo para destruir a confiança e os relacionamentos. Se isso fosse de Deus, por que Deus permitiria que estivesse aqui 1 Coríntios 11:1? Paulo dizendo o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer que só Paulo pode se colocar como exemplo, eu não posso? Paulo era melhor do que eu, por acaso? Era um ser humano, um homem de Deus. Ele podia ter mais cultura e formação do que eu, mas mesmo assim não era melhor que você. Então essa coisa de dizer: olhe só para Jesus, não olhe para os homens, isso é maligno. Agora, se você olha mais para os homens do que para Jesus, isso também é maligno. Porque o pastor, ele não é uma figura para ser adorada, ele pode ser admirado. Um discipulador, um líder pode ser admirado, pode ser um espelho para você, pode ser alguém que você diz assim: eu quero imitá-lo, porque ele parece com Jesus. Mas o seu olhar principal, o seu exemplo primário é Jesus. O seu exemplo secundário pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser alguém que representa Jesus. Porque se o seu exemplo primário, principal é Jesus, não importa quem peque, você vai olhar e vai dizer: poxa, meu pastor pecou, mas Jesus nunca pecou, eu vou continuar servindo Jesus.
Porque eu sei que homens podem falhar, mas Jesus nunca falha. Jesus não vai falhar. Agora, se você olha para um pastor e o idolatra, e ele cai, você cai junto com ele. Mas não olhar para o homem também é pecado e é antibíblico. E se você está aqui nessa igreja, e de alguma forma eu, pastor Heber Trigueiro, não sou exemplo para a tua vida, esse é o lugar errado para você estar. Esse é o lugar errado para você se congregar. Se você não tem exemplos aqui, você precisa de alguém que te estimule a crescer na fé. Você precisa de alguém que seja exemplo para você buscar mais de Deus. Na integridade, na honra, na autoridade, na vida com Deus, no caráter. Então, alguns pensam que discipulado é sentar de frente um para o outro e eu abrir meu coração e contar a minha vida e o outro opinar sobre as coisas pessoais da minha vida. Isso não é discipulado. É apenas uma parte muito pequena do que discipulado significa, porque discipulado é transferência de vida. Outro dia visitei uma família, na verdade minha família em São Paulo, meus tios e um primo. Cheguei no almoço, fizeram um churrasco maravilhoso para mim. Foi um negócio assim do céu mesmo, sabe? Aquela carne de Deus, aquela coisa celestial mesmo, sabe? Tempero assim do céu. Tá bom, irmão, estou brincando com você. Mas eu entrei e eu não abri a Bíblia assim, formalmente. Primo, gostaria de ler um salmo neste almoço. E depois de lermos o Salmo 119, Salmo 119 é grande. Nós vamos gastar meia hora de oração ungindo esta carne, porque isto é maligno. Nós vamos ungir. Não fiz nada disso. Sabe o que eu fiz? Sentei com ele, rimos juntos, compartilhamos. Eu contei do que Deus estava fazendo aqui conosco, em Castanhal. E quando foi essa semana, ele gravou um áudio no WhatsApp e enviou para mim dizendo assim: primo, estou aqui. Ele estava desviado. Ele disse: primo, estou aqui no jardim de oração da igreja da cidade de São José dos Campos. Quero te dizer em primeira mão que eu me reconciliei com Jesus. Já procurei o pastor Fabiano e ele já está me acompanhando, me discipulando. Eu quero te dizer que depois daquele dia que nós nos encontramos naquele almoço, eu não fui mais o mesmo. E eu fiquei refletindo sobre as coisas que você disse. Eu fui totalmente simples. Nós temos uma família aqui na igreja que foi assim. Eu já falei, a gente armou uma armadilha gospel para eles. Convidaram esse irmão e quando ele chegou eu estava lá. Eu não fiz também isso de fazer algo formal. A gente começou a contar piada, brincar. Só que fomos falando e compartilhando. E assim, aos poucos. Isso numa segunda, num sábado ele me liga e diz assim: pastor, dá para a gente almoçar? Dá sim, me levou para comer um peixe. Foi também um negócio assim do céu. Aí almoçamos, eu falei: você tem que ir para o culto. No domingo ele veio para o culto, entregou a vida para Jesus. E hoje eles são parte do ministério de casais aqui da igreja, servindo com os casais. Então você entende que discipulado não é essa coisa metódica, formal. Irmão, olha, vamos sair hoje no nosso horário de discipulado, vamos ali, vamos comer um bolo, vamos tomar um refrigerante. Ou então você diz: não, pastor, quero ter uma vida mais saudável, bora tomar um suco. Vamos tomar água, que eu estou sem dinheiro, eu posso te servir uma água. Vamos fazer alguma coisa juntos para a gente poder ter comunhão. Discipulado não é dominação e manipulação, mas sim uma manifestação de amor. Eu já ouvi situações como: o pai planejou um domingo na praia para levar toda a família, mas o discipulador do filho dele não deixou o filho ir. Você não pode ir com teu pai para a praia, tá? Porque tem culto hoje. Olha, irmão, se você vai para a praia todo domingo, eu vou ficar preocupado com você. Eu vou te falar, irmão, você tem que se congregar, pelo amor de Deus. Mas se você leva a tua família para uma praia, se você sai de férias, eu já vi casos de pastores dizerem assim: é um absurdo. E é cômico. É coisa assim, Mr. Bean. Da família procurar o pastor para dizer assim: pastor, vamos sair de férias por um mês. Eu levanto minha mão esquerda e te amaldiçoo. Um mês não, vocês estão amaldiçoados. Irmão, isso é cômico, para não ser trágico.
Isso não é discipulado, isso é domínio. Quando Jesus fala com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Eu não sou dono de ninguém. Agora o marido, se for dizer que é dono de alguma coisa, é dono do corpo da esposa. E a esposa é dono do corpo do marido, é dona. Isso é bíblico. Mas ninguém aqui, nós não dominamos pessoas. Um amigo meu, apóstolo Silva, ele diz assim, que quando você prende as pessoas, elas querem ir embora. Quando você as liberta, elas querem ficar. Eu quero que você esteja aqui, não por obrigação, mas porque você é livre. Você é livre para ir a hora que você quiser. Não há correntes aqui, não há domínio. E se você sair, se alguém está aqui, já saiu dessa igreja e voltou, você sabe que quando alguém sai dessa igreja, o que é que eu digo? Irmão, por favor, se você me vê na rua, me dê um abraço. Não atravesse a rua, não. Vamos continuar sendo amigos. Você está indo para outra igreja? Por favor, não quebra a tua amizade comigo. Nós vamos ser irmãos em Cristo ainda, vamos morar no mesmo céu. Então você quer sair? Irmão, eu quero mais te ver feliz do que te ver comigo. Isso é o verdadeiro princípio do discipulado. E por que discipulado é amor? O que você faz com o seu filho? Teu filho está lá e diz assim, na hora que acorda de manhã: meu filho já fez isso comigo. Quero ir para a escola hoje não, pai. Queria dormir mais. Esse lençol está tão bom. Meu filho já falou desse jeito para mim. Aí eu digo o que para ele? Tá bom, meu filho, vai, te enrola, deixa eu te cobrir. Fica, meu filho. Não, sabe, meu filho, eu vou fazer uma coisa boa. Eu vou te tirar da escola, você pode dormir todo dia. A gente faz assim, cidadão. Meu filho diz que gosta quando eu chamo ele de cidadão. Cidadão, levanta agora desta cama. Você tem aula hoje e você vai querendo ou não. Ei, tu tem que estudar, camarada. Você precisa ir para a escola. Por que um pai faz isso? Não é por amor? Aí o cara diz assim, olha, está aqui o cidadão. Aí o pessoal diz assim: pastor, eu odeio discipulado, porque o meu discipulador me chamou a atenção e me repreendeu. Mas ora, a Bíblia diz que Deus é pai e repreende a quem Ele ama. Como é que tu, cidadão, vai crescer se não tiver alguém que aponte os teus erros? Se não tiver alguém com quem você preste contas, com quem você peça conselhos, abra teu coração. Como que alguém pode crescer se alguém não diz para você aonde você precisa? Me lembro de um amigo meu, é português mesmo, tá? Oh meu Deus, se alguém de Portugal estiver me vendo agora, vai me perdoar. Ele veio para cá, para fazer a escola do clamor em 2005. Chega aqui no calor do Brasil, sendo que Portugal é fria, é muito fria. Então as pessoas não usam desodorante. Está aqui, Ruth, eu vou dizer que tu passou uma semana todinha sem tomar banho. Mais ou menos isso aí. 5 dias. Aí você diz assim: rapaz, que é isso, pastor Hudson? Irmão, Portugal é frio. É frio de você achar que na hora do banho você vai morrer. Porque você toma banho quente, na hora que você sai do banheiro, irmão, parece que você está morrendo mesmo, parece que tem facas entrando no teu corpo. Você fica tonto, é um negócio estranho. E esse amigo meu vem de Portugal para cá, e assim como lá, ele não usa desodorante aqui. Rapaz, a coisa ficou estranha. Porque aqui tem calor, irmão. Você precisa usar. Aqui tem que tomar banho todo dia. Não é assim? Às vezes mais do que uma vez. Não é verdade? Sempre. Eu tomo 4 banhos por dia. Tá? Um amigo meu disse assim: rapaz, você vai descamar, vai tirar a pele. Nunca aconteceu. Tivemos que chamar lá o nosso amigo. Levamos ele no supermercado até a prateleira de desodorantes e dizemos assim: fulano, nós te amamos. Isso aqui é uma coisa de Deus para você. Você precisa disso aqui. Tá? Tá difícil convivermos juntos. Quando você entra no nosso carro, a gente tem vontade de andar com os vidros baixos, mas a gente tem ar-condicionado. Olha, nós vamos te presentear com o primeiro, está aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa
para que ele observasse o que estava afligindo a nossa alma, porque aquilo estava se tornando uma aflição. Mas nós amávamos ele e queríamos estar com ele. Discipular, meus irmãos, também é remir o tempo, porque quando você ensina alguém e você passa o conhecimento necessário para esse alguém, dificilmente ele vai reincidir no mesmo erro. Então, discipular é fazer com que essa pessoa venha remir o tempo a ponto de alcançar mais rapidamente aquilo que ela foi chamada para viver em Deus. Não é interferência não convidada. O discipulado começa com a Bíblia. E se alguém tem questões mal resolvidas na sua vida pessoal e quer ajuda, então o discipulador pode ajudar. Eu vou te falar com muita tristeza. Eu estava comentando com a minha esposa que às vezes eu acho que eu não conheço mais as pessoas. Porque você olha para alguém e diz assim: você está bem, irmão? Precisa de ajuda? Ele tem a coragem de dar um sorriso bem grande para você e dizer assim: estou muito bem, pastor. Minha família está bem. Estou vivendo um excelente momento. Mas sabe o que aconteceu com uma pessoa que sempre respondia isso? Alguém daqui da igreja me contando. Chegava na porta do trabalho, estava lá o irmão, porteiro da empresa. Como é que você está, fulano? Ele sorria e dizia, de manhã cedo: estou muito bem, graças a Deus. No outro dia, por educação, ela perguntava: você está bem? Ele dizia: eu estou muito bem, graças a Deus. Num dia qualquer, ela chega no trabalho e o porteiro não está lá. E ela diz assim: cadê o seu João da portaria? Aí alguém chega perto dela e diz assim: você não sabe? Ele se enforcou de madrugada. Ela veio e me contou isso chocada, porque todos os dias ela perguntava e ele dizia: estou bem. Mas sabe o que foi isso? Falta de alguém em quem ela pudesse confiar. Falta de alguém com quem ele pudesse abrir o coração e dizer assim: na verdade eu não estou nada bem. Eu tenho visto muito isso. Pessoas sorrindo, mas na hora que a gente vai conversar mais a fundo, se derramam em lágrimas, cheias de situações interiores, por falta de alguém com quem possam abrir o seu coração e confiar. Sem discipulado, nós comprometemos toda a base do Evangelho. Na verdade, sem discipulado, quase que anulamos o Evangelho. Sabe por que nós anulamos o Evangelho? Porque Jesus morreu por pessoas. O próprio Senhor Jesus teve 12 discípulos, como eu disse, e os ajudou a passarem por um processo de transformação. Um exemplo, Pedro. Pedro era um cara que agia, depois pensava. Ele não pensava para agir. Mas depois de um tempo intensivo de discipulado com Jesus, a palavra de Deus nos conta que um dia Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. A Bíblia nos mostra um Pedro que é um dos homens mais importantes da história do Evangelho no mundo, que pregou aos gentios, que foi um dos maiores homens usados por Deus em toda a terra. Um simples pescador, alguém que agia antes de pensar, muito impulsivo, mas que agora se torna um homem sábio e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele foi mentoreado, porque ele foi discipulado. Sem discipulado, nem a sociedade poderia existir. Eu vou convidar vocês a pensar junto comigo sobre alguns tipos de discipulado. O que um professor faz com o aluno? Ensina. O que um pai ou uma mãe faz com seus filhos? Ensinam. Inclusive, se não ensinar aos nossos filhos, as escolas, elas vão ensinar coisas como o que está quase sendo aprovado para ser colocado na base educativa do MEC, a ideologia de gênero, que mostra que uma pessoa nasce sem sexo e ela própria pode escolher com o tempo o que ela quer ser. Vocês estão vendo essa exposição aí do Santander, lá em Porto Alegre? Quadros com sexo grupal, sexo com animais, pedofilia, o escarnecimento de Jesus, colocando Jesus num quadro na cruz de uma maneira horrível. Agora em São Paulo a mesma exposição, e para piorar agora eles decidiram nus, deixarem as crianças tocarem neles nus. Então um homem, você deve ter visto a foto nas redes sociais, andando com as crianças completamente nus, as crianças olhando para ele, elas podiam tocar nele.
Porque essas pessoas acreditam que desde a infância os nossos filhos têm que ter contato com o sexo. É isso que o mundo está ensinando lá fora. Eu tomei um susto esses dias lá em casa. Meu filho protagonista, mais uma vez. Ele gosta de gravar um vídeo e agora ele está me perseguindo para eu abrir um canal no YouTube para ele. Olha só a situação. 7 anos ele tem. Pega o celular e começa a gravar uns vídeos. E teve uma hora, e nada contra, não estou falando, tá? Você vai entender. Ele disse assim, Ave Maria, Ave Maria. Eu olhei assim para ele. E assim, eu não tenho nada, vocês sabem, não tenho nada contra Maria, não é isso. Mas eu olhei para ele e pensei, meu Deus, eu nunca falo Ave Maria. Eu sou pastor há 10 anos, sou crente desde os 6, isso assim não faz parte do meu vocabulário, né? Aqui em casa a gente não fala, eu chamei ele e falei, filho, de onde você tirou isso, rapaz? A gente não fala Ave Maria aqui em casa, o que foi? Aí ele me revelou que ouviu num vídeo e que ele viu os amigos dele falando na escola. Ele assimilou aquela palavra sem saber o que era. Uma criança que está se desenvolvendo e você olha para ela e diz assim, você pode ser o que você quiser, menina ou menino. Não importa o órgão sexual com o qual você nasceu. Você pode escolher, tá, filho? Você quer vestir vestido? Você é menino, mas você quer vestir vestido? Você dá a opção a uma criança que ainda não se desenvolveu, não conheceu a vida, e você diz para ela, com o tempo, você espera, filho. Você vai descobrir se você é mulher ou homem. E você pode escolher. Não somos nós que damos uma direção profética para os nossos filhos? Não somos nós, pais, que afirmamos a identidade deles e também a identidade sexual, como eu já ensinei aqui para vocês como fazer? Se nós deixarmos de discipular a nossa família, o que vai ser dela? O que vai ser do futuro? O que vai acontecer com os nossos lares? Então, o que uma família faz para sobreviver à morte de uma geração? Passa adiante seus conhecimentos. Nós concluímos então que discipulado, na verdade, é ensino, é transferência de conhecimento e de visão. O que a humanidade faz geração após geração? Ela passa o conhecimento. Já pensou se você acorda hoje e você tem que descobrir de novo como se faz uma roda? Ou como se faz o fogo? Meu filho e os seus filhos, alguns deles já nasceram na era digital. Na minha época, irmão, há 36 anos, em 81, quando eu nasci, não faz muito tempo, faz pouquíssimo tempo, não tinha celular. Quando eu me tornei adulto, eu tive meu primeiro celular que era uma arma assassina, aquele Ericsson. Você podia matar alguém com aquele celular. Se você joga em alguém, você podia acabar com a vida da pessoa. Ele era grande, irmão. Você andava exibindo aquele troço do lado da cintura numa capa de plástico e couro, parecia que você era a melhor pessoa do mundo. Eu tenho um Ericsson. Já nossos filhos nasceram numa época em que você atende o celular pelo relógio. Se você tem um Apple Watch, se você tem um relógio eletrônico, você fica igualzinho o Black Kamen Rider. Ninguém entendeu, eu estou velho mesmo. Rapaz, eu preciso renovar minhas piadas. Ah, você sabe, né, Guga? Então você fica assim, moderno, você está você atende aqui no celular, no relógio. Nossos filhos já nasceram assim. Por quê? Porque o conhecimento vem passando. Você lembra de um tempo em que a AIDS matava? Quando a pessoa era diagnosticada soro positivo, ela morria em pouco tempo. Hoje, há um coquetel que ele leva quase zero a carga viral nas células de uma pessoa com AIDS. Uma pessoa com AIDS pode ter a saúde de uma pessoa que não tem AIDS, se ela se tratar e tomar o coquetel, que foi descoberto não só por um, mas por muitos cientistas que de um para o outro foram passando suas informações até chegar nos dias de hoje. E a Bíblia mostra a importância disso. Está aqui em Josué 24:15, quando ele diz assim, olha, eu tomei minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo
E ele diz assim: agora vocês escolham o que vocês querem. O povo então olha e diz assim: não, Josué, se você faz essa escolha, nós queremos Deus também. E o povo também aceita servir ao Senhor. A Bíblia diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Olha, Josué está vivo, o povo está servindo a Deus. Josué morre, o povo continua servindo a Deus através dos anciãos, dos mais velhos. Mas a Bíblia diz que os mais velhos também morrem. E olha o que ela diz em seguida: e foi congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, toda aquela geração morreu. Josué morreu, os anciãos morreram, todos eles foram congregados aos seus pais, ou seja, foram sepultados, se reuniram novamente à sua família. E após ela, levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Josué, um homem de Deus, o povo servia a Deus. Josué morre, os anciãos conhecem a história, sabem que o mar vermelho se abriu, sabem que as pessoas comiam o maná todos os dias fresquinho, sabem que a sandália não se envelhecia no pé das pessoas, e a criança crescia, a sandália crescia junto, a roupa não se rasgava. Eles sabiam, só que essa geração morre e uma nova geração começa. Só que essa nova geração, a Bíblia diz, não conhece a Deus e nem o que Ele fez. Por quê? A Europa já foi palco dos maiores avivamentos da história, mas muitas das igrejas hoje são lojas da C&A, são cafeterias da Starbucks. Por quê? Porque uma geração não discipulou a geração seguinte. Alguém aqui conviveu com Jesus na época que ele esteve na terra? Não. E por que você conhece Jesus? Alguém ensinou você. Alguém te mostrou o que a Bíblia diz. Alguém te falou sobre o Evangelho. E nós precisamos então entender e mudar a nossa mente em relação ao poder do discipulado. Se não queremos ser discipulados, então é melhor não ter filhos. Se não queremos discipular, o propósito de um pai é tornar seu filho melhor do que ele. E foi esse o objetivo. É esse o objetivo de um pai sobre um filho, alcançar os propósitos que aquele filho tem sobre a sua vida. É claro que o discipulado em si fala de fazer discípulos, gerar relacionamentos. Isso que tem que haver dentro de uma igreja. Há uma estatística que diz que se numa igreja tem 100 membros, 200 já se desviaram dela mesma, o dobro. Por que as pessoas se desviam? Não é sempre por causa disso, mas em grande maioria das vezes é porque não foram ensinadas verdadeiramente. O diabo sabe disso, ele sabe do poder deste princípio e por isso tem lutado para comprometer e até mesmo destruir. É interessante, nós não queremos ser discipulados na igreja, mas permitimos que uma novela dite a moda da roupa que vestimos. A televisão, ela é tão maligna às vezes que você acaba torcendo para que a amante fique com o marido da outra e você é crente. Você instintivamente, você torce para que o casamento daquela pessoa termine e ela fique com o amante. É assim ou não? É tão assim que os homens que gostam de filme de ação, a gente torce para o bandido sair ileso. Porque o bandido é um cara tão legal, ele torna o filme tão bom que você diz, meu Deus, esse bandido não pode morrer, ele tem que escapar vivo. E aí o bandido, no final, matou milhares de pessoas, destruiu uma cidade, fez e aconteceu e termina o quê? O final numa lancha, numa ilha do Caribe, tomando marguerita. E você fica felizão, porque o bandido terminou bem, ó. Mas não é bem assim que a vida real mostra, não. Então nós não queremos ser discipulados na igreja, mas aceitamos ser discipulados pelo que o mundo nos apresenta. Não queremos discipular e cuidar de pessoas, então é melhor esperar a morte, pois discipular é a única forma de passar o nosso conhecimento adiante. Você já ouviu dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose?
Você sabe que para você fazer uma vacina, você usa o próprio foco do problema e você gera os anticorpos, e aí você tira o que é necessário para construir a vacina da própria doença, do próprio vírus. A diferença entre um discipulado saudável e um discipulado doentio é como você faz, é como você vive, é como você aplica esses princípios. Eu poderia encher essa igreja prometendo grandes coisas, fazer campanhas e dizer: vem, teu milagre chegou, teu milagre já está pronto, você vai receber um carro novo, uma casa nova. E se eu sou um cara, eu não sou assim, mas se eu tenho um grande poder de persuasão e manipulação, eu posso encher uma igreja de pessoas vazias. Mas pessoas só alcançarão o seu propósito se elas forem acompanhadas. Cristãos de qualidade só podem ser gerados através do discipulado. E esse plano divino tem que passar por essa condição, por esse princípio. O discipulado é um catalisador. Se você não sabe, o catalisador é algo químico que acelera uma reação. Faz com que uma reação química aconteça mais rapidamente. O discipulado faz com que você alcance muito mais rapidamente o que Deus tem para a sua vida. Quando alguém acha que está evitando problemas ao não viver o discipulado, na verdade ele está mesmo atrasando sua vida e os planos de Deus para ela. Ah, pastor, mas eu posso ter problemas sendo discipulado. Mas problemas fazem parte da vida, meus irmãos, e também nos fazem crescer. Os problemas nos afiam, nos preparam. Porque nós temos um termo no Brasil e nós dizemos que fulano é mamãezado. Já ouviu isso? Por que fulano é mamãezado? Porque ele não foi bem preparado em casa. Um irmão disse para mim: pastor, eu posso dar um carro para o meu filho, e eu quero dar, mas eu não quero só entregar para que ele pense assim, foi muito fácil. Não. Eu ensino para o meu filho o valor de trabalhar. Meu filho trabalha comigo e eu vou dar um carro a ele, está tirando a carteira, mas eu quero chegar para ele e dizer: filho, eu estou te dando esse carro porque você é trabalhador, porque você entendeu que quando eu morrer, quando eu me for, você vai ter as ferramentas certas para dar continuidade e sustentar a tua família. Você não vai ser um mamãezado que depende de tudo dos pais, em tudo da família. Não, você vai ser um lutador. Você vai fazer algo acontecer. E esse é o nosso papel como pais. Ensinar os nossos filhos não serem super protegidos, nem mamãezados, mas serem homens e mulheres valentes, preparados para conquistar a sua vida, preparados para buscar aquilo que Deus tem para as suas vidas. E já caminhando para terminar, eu quero te falar algumas coisas. Se abra para uma nova experiência. Em nome de Jesus, se dê uma nova chance. Amplie o seu entendimento sobre esse assunto. Se permita passar por uma mudança na sua mentalidade. Lembra quando o pessoal falava coisas horríveis do encontro com Deus? Ei, no encontro com Deus tem regressão. Tem hipnose no encontro com Deus. Tem macumba. Não vai. Tem magia negra no encontro. A gente ficou nervoso com aquele negócio. Eu me lembro dessa época, quando algumas igrejas começaram o encontro e os pastores diziam para a gente: te protege do encontro com Deus. Hoje nós fazemos encontro com Deus aqui. Não tem nada disso. Encontro com Deus é um lugar de vidas serem transformadas pelo encontro, pela glória de Deus. Mas muitas vezes a gente acredita e a gente se limita a conquistar o que Deus tem para nós. Mas só através do ensino isso vai mudar. Podemos aprender com os outros. Outra coisa, seus discipuladores são aqueles que cuidam de você. Tem gente que diz assim: ah, pastor, minha discipuladora é uma bênção. Quem é a tua discipuladora? Joyce Meyer. Quem te discipula, irmã? Ana Paula Valadão. Minha irmã, eu quero te dizer que a Ana Paula nem sabe que você existe. E se ela sabe, eu quero que você me apresente ela também. Por favor. Nem sabe da tua existência. Quem discipula você é aquele que cuida de você. Você pode ter a Ana Paula Valadão como uma referência.
não como discipuladora. São coisas muito diferentes. Me explica o fato de você querer se congregar numa igreja e ter um discipulador em outro lugar. Você pode até ter referências neles, mas não é discipulado. Sem discipulado também não há como crescer. Nossos filhos, eu repito, eles crescem de acordo com o que nós damos a eles. O discipulado nos protege de pecar e de cair, nos revela pontos fracos e assim nos faz crescer e melhorar. É uma cobertura espiritual, entendendo que no discipulado a nossa vida pessoal só é colocada ali se você decidir que ela seja e você precisa de ajuda, porque o discipulado é estabelecido em confiança, amizade e aliança. E como eu disse, nós não somos donos dos outros. A Bíblia diz que nós, pastores, temos que ser exemplo dos que nos foram confiados, não liderando por ganância, mas por amor. O discipulado nos revela também a importância de um trabalho em equipe. O que é que a Bíblia diz? Melhor é serem dois do que um. Porque se um cai, o outro o ajuda a se levantar. A Bíblia também diz em Tiago: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica ou a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E terminando, o discipulado é transferência de unção. Um exemplo disso está em 1 Reis. Elias diz para Eliseu: fica aqui porque eu vou resolver uma situação ali. Eliseu diz assim: de jeito nenhum. Eu quero estar contigo, eu quero porção dobrada da tua unção. E Elias diz assim: se você me vê na hora que eu for arrebatado, e de repente algo acontece, uma carruagem de fogo, irmão, foi assim, foi um negócio assustador. Fogo poderoso. Aí Eliseu está aqui, ele deu uma de goleiro, né? Lá vem a capa, eu pego. Aí, pegou. Irmão, veio sobre ele porção dobrada. Mas ele se submeteu a alguém. Ele tinha um mentor. Ele tinha alguém que o discipulava e o ajudava. Não tenha dúvida de a unção que você honra, é a unção que você terá. Eu não posso chegar nesse púlpito e dizer que cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui também por causa dos conselhos que eu recebi do meu pastor, por causa do apoio dele, por causa das orações dele, porque eu sei que eu posso contar com ele a qualquer momento. Eu tenho um pai. O meu pastor para mim não é só um líder, é um pai. Eu me sinto filho. Isso faz toda a diferença num discipulado. E o discipulado vem para consolidar a nossa fé e nos levar a um nível de plenitude no chamado de Deus. Para nos fazer entender, como Filipe ajudou o eunuco etíope a entender a palavra de Deus. E entendendo, ele se converteu e foi batizado. Esta é a única forma para que uma igreja cresça saudavelmente e não apenas esteja inchada de pessoas vazias. Ninguém será obrigado a isso, mas acreditamos que esse é o caminho. Por isso, eu preciso que você entenda, você não vai crescer se não for através do princípio bíblico do discipulado.